Um homem tenta entrar em um carro, mas acaba ficando preso e agora ele precisa sobreviver a uma 4x4 blindada. E esse é o filme 4x4 e eu sou o F, o estofado furado. Então vem comigo e vamos recapitular. O filme começa mostrando algumas ruas onde estava cheio de câmeras e sistemas de seguranças, pois o local claramente não era seguro. E vemos uma 4x4 estacionada e eu sinto que é um tipo de propaganda. E um cara com camisa do Flamengo da Argentina dá uma cotovelada na janela e decide voltar para pegar algumas coisas. E nisso ele começa a comemorar, pois é seu dia de sorte, pois aquele carro era importado e as peças valiam muito. E ele já começa tirando o rádio, pois faria muito dinheiro. E encontra um óculos Ray-Ban e para finalizar seu trabalho, solta o molhado na parte de trás do carro. Ele se assusta pois passa um cara do outro lado da rua, mas ele não foi visto e quando tenta sair percebe que a porta estava trancada e nada estava abrindo e nisso ele começa a chutar, mas parece que tem algo de errado, pois o carro não ligava e aquelas janelas eram reforçadas. Então ele descobre que a blindagem funciona pro lado de dentro também e quando tenta arrancar a carcaça da porta, acaba se cortando, pois era tudo reforçado, e nisso ele tem a ideia de fazer um furo no chão, mas também estava reforçado. Ele não tem escolha e pega uma arma, e tenta atirar no vidro, mas ela rebate e pega na perna dele, e ele tira a camisa para tentar estancar o melado, e galera, esse deve ter sido o pior roubo da vida dele, e uma mulher aparece no carro para ajeitar a maquiagem, e ele tenta gritar pedindo ajuda, mas não dava para escutar, e nada no carro funcionava. Ele decide usar 10% do cérebro e tenta ligar para alguém. O problema é que era um iPhone e estava com 2% de bateria, então agora ele estaria preso até o dono chegar. Ele bebe o resto de água que tem, pois não trouxe nada para comer, e passa a noite e um grilo fica cantando dentro do carro e quando acorda ele percebe que choveu e o vidro estava gelado. Então ele tenta lamber para pegar algumas gotas de água e olhando o carro, ele coloca o rádio no lugar e estava funcionando, e ele começa a escutar uma música chamada Brincando dentro do carro a noite toda, e acho que era a pior música que ele poderia escutar nesse momento, pois ele começa a ficar nervoso e tenta furar a porta com um pé de cabra, mas também não dá certo. O rádio toca pois tinha alguém ligando pra lá, e ele não entende e quando atende um senhor diz que era o dono do carro e era o médico, e diz que aquele carro era uma SUV totalmente blindada e com sistema para abafar o som interno, e ele é o único que pode destravar pois tem um super sistema anti-furto. E ele diz que a única forma de tentar fugir era pelo porta-malas, mas tem o tanque de gás, o que seria um perigo. E ele começa a contar a história da vida dele, dizendo que eles teriam muito tempo para conversar. E o cara começa a ficar com raiva, dizendo que precisava ir para casa ver sua família, e que estava com muita sede, e o médico desliga. O médico liga o ar-condicionado e ele começa a comemorar, pois estava muito abafado. O problema é que nessa vida as coisas não vêm fácil, pois o ar começa a diminuir e fica em 18 graus. E agora ele começa a congelar e precisa pegar a camisa que estava estancando o ferimento na perna ou então não resistiria. E ele tenta tapar todos os buracos com os tapetes do carro e o rádio toca mais uma vez e ele já chega xingando o médico. E ele diz que se ele responder certo, ganharia um pouco de água e pergunta o que ele faria se pegasse o filho dele roubando. E ele diz que entregaria para a polícia e o médico diz que essa resposta estava errada e diz que ele precisava ser educado. O cara tenta dizer que já aprendeu a lição e o médico diz que já foi roubado 22 vezes e nisso ele começa a contar tudo o que já passou até ali. E ele passou por várias situações onde sua filha e seu neto foram pegos e ficaram reféns e desde então ele faz de tudo para se manter seguro. E o cara pergunta que tipo de médico ele era e ele diz que trabalhava onde todos queriam estar. Ele já está desanimado pois não sabe o que fazer, e aparece um carro de polícia e essa poderia ser sua chance de sair. E o policial começa a olhar o carro e ele tenta chamar, mas não é escutado. E o policial deixa uma multa porque o carro usava um vidro fumê muito escuro e vai embora. E galera, não sei vocês, mas mesmo que isso não seja uma propaganda, me deu vontade de comprar esse carro. Mas só vontade mesmo, porque dinheiro eu não tenho. Começa a chover e o médico liga novamente, pedindo o nome dele e o CPF.
e ele diz que se chamava Ciro, e o médico diz que como ele respondeu com educação, ele poderia beber água, e diz que estava no porta-malas, mas que não tinha muito, e ele arranca a borracha que joga água para lavar o vidro, e vem água cheia de sabão, e nisso ele bebe, pois já estava quase 2 dias sem beber e comer, e à noite ele começa a observar a rotina dos moradores, e começa a fazer vários poemas sobre a cidade noturna, e começa a conversar com o grilo. No dia seguinte ele está tentando fazer um furo na porta, e o telefone toca, e ele começa a abrir o coração para o médico, dizendo que levou um tiro na perna e pede ajuda, e o médico pergunta como isso aconteceu, e ele diz que foi sem querer querendo, e pergunta como estava a cor, e ele diz que estava verde e quente, e isso significa que estava infeccionando, e ele liga o ar-condicionado para evitar bactérias, e do lado de fora aparece um catador de papelão trabalhando e bebendo uma água geladinha, pois aquele é o verdadeiro trabalhador brasileiro, e o médico diz que ele deveria aproveitar mais a vida, e ele continua contando todos os assaltos que recebeu. Ciro começa a ler o manual do carro, pois não tem nada para fazer, e as folhas olham para ele diferente, e ele decide comer o papel, e começa a organizar tudo que achou dentro do carro, e como não tem nada para beber, ele escorre o melado para fora e depois para dentro, e agora é o momento que sua vida pode mudar, pois um cara de crack está vindo em direção ao carro e está tentando abrir a porta. O problema é que os moradores vão para cima dele, e o cara começa a levar uma surra nervosa, e nesse momento Ciro agradece por não ter sido ele, e o cara é levado preso. À noite ele já está com muita fome, e quase come seu amigo gafanhoto, mas era o único amigo dele, então o deixa vivo, e de madrugada um casal chega no vidro para dar uma brincada, e só vem catucada nervosa, e ele começa a conversar com o grilo, pois já estava alucinando, e ele acha que o grilo estava respondendo, e quando acorda já estava se sentindo muito fraco, e o médico liga dizendo que tem boas notícias, pois ele estava se comportando e diz que tinha chocolate debaixo do banco, e desliga, e agora ele conseguiria sobreviver por mais algum tempo. Ciro começa a olhar os moradores, pois como já estava há 4 dias ali, ele já sabe a rotina de todos. Isso tem um lado bom e um lado ruim, porque se ele aprendeu e não vai mais fazer besteira, aí está tudo certo. Agora se ele quiser fazer o mesmo com raiva, o pessoal está ferrado na mão dele, e ele volta a fazer furos na carroceria e consegue na porta, mas era muito pequeno para alguém escutar. O médico liga dizendo que tinha novidades sobre a família dele, e diz que ele falou para eles que Ciro tinha ganho 100 mil na loteria e foi embora, mas deixou o dinheiro para eles construírem uma nova vida, e a esposa aceitou, e ele começa a ficar desesperado, pois acha que ele fez algo a mais, e o médico pergunta se ele já deu uma falecida em alguém durante esses anos, e diz que estava com a ficha dele, e ele tenta dizer que nunca faleceu ninguém, mas pela ficha ele vê que nas tentativas dele, várias pessoas foram baleadas, e ele começa a ficar desesperado, pois sabe que nunca sairia dali. Ciro decide colocar a bateria novamente no celular, e ele liga por alguns segundos, e ele consegue ligar para sua casa, e quando seu filho atende, a bateria acaba, e à noite ele manda o Serginho, o gafanhoto, ir embora pelo buraco, e senta no banco da frente para tentar algo, e o carro simplesmente liga, e ele tenta dirigir, mas a marcha estava travada na ré, e ele acaba batendo no poste, mas consegue quebrar o vidro e sair, e agora que a liberdade vai cantar, e ele sai todo tortinho andando pelas ruas, e como ele estava com muita fome, ele entra em uma padaria e pega comida, e água sem pagar, e um segurança vai para cima dele, e ele desce o dedo nele, e quando percebe, era apenas um pesadelo, e galera, nesse caso, foi o melhor pesadelo da vida dele. Ciro não está mais aguentando e pega a arma para ir ver Deus, mas o telefone toca na hora, e o médico diz que estava de olho nele, e ele pede para sair, e quando tenta se falecer, estava sem munição, e sua última opção acabou, e o médico diz para ele olhar para frente, e ele aparece na frente do carro, e eu ficaria com medo, pois ele é careca, e quando abre a porta vê que estava tudo fedendo e cagado, e diz que veio conhecer e senta do lado dele de boa e oferece algo para comer, mas ele estava com muito medo de algo acontecer. O médico dá uma olhada na perna dele e vê que estava ficando sério, e poderia piorar, e ele liga para o hospital dizendo que logo voltaria, pois precisava operar algumas mulheres que estavam em parto, e Ciro pega a arma e dá um tiro no braço dele, pois na verdade ela estava emperrada, e ele consegue sair do carro, mas o careca vai atrás com raiva e o pega como refém, e nisso uma policial chega e manda ele abaixar a arma, e o careca tenta dizer o que estava acontecendo, mas ela não acredita, e em 30 minutos chegam vários repórteres e policiais.
Mas todos começam a achar que o médico estava maluco, o que não deixa de ser verdade. Eles pedem para ele se render, e ele tenta dizer o que estava acontecendo e diz que não poderia deixar aquele cara sair tão facilmente. E a polícia manda um negociador e ele pede um pouco de água, e quando a mulher vai levar, ele dá um beijo na mão dela como agradecimento e dá um pouco de água para o Ciro. E galera, acho que eles viraram melhores amigos, não é possível? O negociador chega dizendo que ele poderia resolver aquilo tranquilamente e só precisava soltar o cara, que tudo daria certo. Mas agora ele estava convicto que não poderia deixar ele fugir, e o negociador pega a ficha dele e vê por tudo que ele já passou. E nisso o careca decide soltar o Ciro e ele é levado preso, mas ao invés de entregar a arma, ele entra no carro e geral sai correndo, pois ele explode o tanque de gás e todos os moradores ficam desesperados. E Ciro fica olhando triste, pois perdeu um verdadeiro amigo. E galera, que loucura de filme é esse? Não sei se precisava aprender alguma moral, mas aprendi que ninguém nunca vai blindar um Gol 4 portas. E esse foi o filme 4x4, então divide um pelo outro e deixa um like, uma inscrição, porque amanhã sempre vai ter um vídeo melhor que o outro, com uma dica de sobrevivência e de como não ser burro. E nisso são 4 pontos, agora vou nessa. Então obrigado a todos e fui!